Em contato com o José Álvaro, economista e coordenador do Diese aqui de Santa Catarina. O José Álvaro, ao longo do ano, sempre está nos dando opiniões e tentando explicar as coisas mais difíceis da economia para a gente aqui. Agora, nesta semana que se encerra o ano aí, as perspectivas para 2014, a avaliação do que foi a economia em 2013, vamos conversar de novo com o Zé Álvaro. Zé Álvaro, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcelo. O prazer é todo meu. A satisfação está de novo aí com vocês. Bem, Zé Álvaro, nós temos aí diversos pontos para analisar, né? Mas vamos começar pelo talvez aquele que mais preocupe todos nós há mais de 30 anos, que é a inflação. Nós falamos muito dela este ano, né? É verdade, especialmente no primeiro semestre. Com o que nós podemos nos preocupar de 2013 nesta bagagem que estamos levando para 2014, Zé Álvaro? Olha, Marcelo, eu acho que a inflação é um dos fatores que eu acho que não vai incomodar em 2014. Eu diria até que ela incomodou mais em 2013, especialmente no primeiro semestre, do que vai incomodar no ano que vem. É verdade que a gente tem alguns probleminhas a serem resolvidos, né? Por exemplo, eu acho que um dos principais elementos de pressão inflacionária para 14, pode ser, potencialmente, são os reajustes de tarifas públicas, porque algumas delas ficaram represadas em 2013 exatamente porque o governo utilizou isso como um mecanismo de contenção da inflação por causa do comportamento da inflação, principalmente no primeiro semestre. Um exemplo típico, o governo federal negociou com o governo paulista, o governo da Haddad, o não reajuste de tarifas no primeiro momento. Sim. Depois o Haddad aumentou a tarifa e acabou voltando atrás em função dos movimentos de junho, né? Junho e julho, da juventude brasileira, do povo brasileiro. Em junho e julho ele acabou recuando, né? Atendendo à reivindicação do movimento. Ou seja, tem algumas tarifas que estão, digamos, represadas, foram politicamente represadas e que talvez pressionem agora neste ano. Tem o caso, por exemplo, da gasolina, né, dos combustíveis, cujos preços internacionais aumentaram e a Petrobras está segurando o reajuste aqui dentro, justamente a pedido do governo, que é o dono da empresa, e o governo está solicitando que, né, a Petrobras, inclusive, está tendo problema de caixa, por isso está vendendo com prejuízo, porque importa mais caro, vende mais barato ao preço do mercado interno e acaba tendo prejuízo. Mas, enfim, é uma política que o governo adotou com muita, digamos assim, com muita clareza. Não é um equívoco, é uma política, é uma ação de política econômica. Sim. Né? Agora, Zé Álvaro, me diga uma coisa, eu vou te recortar de vez em quando aqui para a gente fazer um bate-bola. Marcelo, fica à vontade. Nós, no início do ano, nós vimos o governo mais entusiasmado com o produto interno bruto, né? A gente chegou a ouvir os ministros aí da área econômica a falar em 3%, em 3 ponto alguma coisa. E no decorrer do ano, este número foi encolhendo, o pessoal foi ficando mais cabreiro, e agora nós estamos aí diante de um 2,5, 2,4, ou até 2, né? É verdade. Então, me avalie isso. Isto foi um erro de cálculo do governo, uma readequação? Nós estamos realmente com uma dificuldade, digamos assim, básica de crescer. Eu vejo muita gente reclamando que nós chegamos ao teto, não vamos passar muito disso por conta da nossa indústria, né? Nós sofremos uma desindustrialização importante aí, né? O que há de verdade nisso, hein, Zé Álvaro? Bom, esse tema é extremamente complexo, né, Marcelo? Tu aí em poucos segundos aí tu já, digamos, incluiu uma série de itens na tua questão aí que merece uma análise mais demorada, porque são todos temas muito complexos, né? Claro. Agora, tu tem razão, acho que infelizmente o crescimento brasileiro esse ano
frustrou o governo e acho que a todos os brasileiros, né, mas cerca de 2,5% de fato é pouco. Aliás, é bom a gente lembrar que a economia brasileira vem andando de lado nos últimos 3 anos. Uhum. Se esse dado que tu mencionasse aí de 2,5% se confirmar, a média de crescimento do governo Dilma nos últimos 4 anos, ou seja, considerando os últimos 4 anos, não, se a gente considerar, inclusive 2014, se a previsão de 3% para 2014 se confirmar, como é a previsão do Banco Central, uhum. a média do governo Dilma ficará em escassos 2,3%, que é um desempenho bastante sofrível. Yeah. E eu diria o seguinte, obviamente que um dos elementos determinantes para esse baixo crescimento é o cenário mundial, né? A crise mundial que iniciou em 2008 e infelizmente continua, né? Ela teve os Estados Unidos estão se recuperando agora um pouco, a Europa parece que passou a sua pior fase, mas enfim, o cenário de 2008 para frente é um cenário de baixo crescimento e até alguns momentos de recessão na Europa, né? Uhum. Mas a gente não pode atribuir o baixo crescimento brasileiro, esses 2,3% de média que eu mencionei, exclusivamente ao contexto internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pega, por exemplo, o período 2011 e 2013, os países emergentes cresceram mais do que o Brasil e o mundo cresceu mais do que o Brasil. A média do crescimento nos países emergentes é 5,3% e no mundo é 3,3%, o crescimento do mundo nesse período, 2011 e 2013. Ou seja, não é exclusivamente em função da crise mundial que o Brasil cresceu pouco. Ou seja, as ações que foram tomadas internamente no país contribuíram para isso também. Sim. Aí, na verdade, o problema do baixo crescimento pode ser atribuído a uma série de coisas, né? Mas talvez o elemento principal que leva o Brasil a andar como se tivesse uma bola de ferro amarrada na perna, né? É a questão dos juros. Sim. O Brasil, como tu sabe, tem a maior taxa de juros do mundo, né? E aí no primeiro semestre, tu falou muito bem no início da nossa conversa aqui, no primeiro semestre a inflação estava acelerada, inclusive acelerada por uma questão de oferta, né? Oferta de alimentos, que aumentou no mundo todo por pressões de seca em determinadas regiões, de enchente em outras e tudo mais. Nós tínhamos uma grande pressão da inflação via alimentos e o governo usou como antídoto o controle da inflação, a elevação dos juros. E a elevação dos juros é como um antibiótico, né? Tu resolve o problema talvez resolva lá o problema da inflamação, mas tu acaba matando uma série de anticorpos, né? Ou seja, tu consegue controlar a inflação, que não é o caso, eu quero depois falar sobre isso, mas tu mata o crescimento junto. Esse é que é o problema. De certa forma aconteceu isso no Brasil, porque nós voltamos a ter, o Brasil voltou a ter as maiores taxas de juros do planeta, né? Com taxas de juros reais de 4%, às vezes até mais por cento, né? Não há um estímulo para investimentos. Os investidores acabam investindo em papéis, no mercado financeiro, porque o retorno é garantido e é um retorno. E é um dinheiro muito perigoso, né? Porque a mínima crise some daqui, né? Exatamente. O país não pode depender disso, não pode depender das finanças, né? O país tem que depender da produção real de alimentos, de roupas. Pois é, mas aí tu tocas num problema seríssimo, né? Que é essa questão aí que eu vi essa semana alguns economistas levantarem, a ideia de que nós estamos num gargalo, não há mais como crescer, o setor de serviços, tudo aquilo que podia render emprego, rendeu. Agora batemos no teto, agora a partir de então é a indústria que tem que empregar, né? Que é a grande empregadora. E nós estamos diante de um parque industrial que não é exatamente aquele que nós gostaríamos, né? Há problemas de infraestrutura, de fornecimento de energia, e até de commodities aí à disposição para que a gente possa ter... agregar valor em alguns produtos, né? Enfim, nós estamos diante de uma necessidade de uma pequena reforma industrial, né? Te parece isso,
Zé? Sem dúvida. Eu sou digamos, eu e meus companheiros do Diese, a gente vem há alguns anos falando no problema da desindustrialização no Brasil. Né? Acho que os dados revelam isso. Se tu pega, por exemplo, o peso da indústria no PIB hoje, esse ano deve ficar aí uns 13%. Se a gente pega o PIB de 2013, nós vamos ter algo próximo a 13%, 14% decorrente da indústria. Isso é muito pouco. Se a gente pensar que na década de 80, por exemplo, em 1984, o PIB industrial era 36% do PIB, então nós vamos constatar que, de fato, o Brasil sofreu uma perda de peso da indústria na economia. Claro. Esse tema, inclusive, Marcelo, é um tema controvertido entre os próprios economistas. Tem economistas que dizem que o Brasil não sofre desindustrialização. Eu não jogo nesse time. Eu acho que o Brasil tem indícios muito claros disso. E o indicador principal, na minha opinião, inclusive, é peso no PIB. Alguns até dizem o seguinte: não, mas nos Estados Unidos, o peso da indústria no PIB é mais ou menos esse que o Brasil tem, de 14%, 13%. O problema é que lá a indústria é filé. Eles reservaram a indústria filé mignon. Digamos, a indústria que degrada o meio ambiente, a indústria que tem pouca margem de lucro, etc., eles transferiram para os países emergentes. Então, os Estados Unidos continuam importando muito produto industrial da China, por exemplo. Né? Porque esse é um fenômeno não brasileiro. A desindustrialização, ela atinge muitos países, né? Inclusive os próprios Estados Unidos. Né? Viu, Marcelo? Mas tem um detalhe importante. Qual é? Um detalhe importante. Nós estamos sofrendo um processo de desindustrialização chamado de precoce. Porque quando a economia é madura, como a França, Canadá, Estados Unidos, onde boa parte da força de trabalho já se transferiu para serviços de alto valor agregado, isso é uma coisa. Quer dizer, ou seja, são economias que cresceram o suficiente para poder dar uma recuada, né? E estabelecer um outro tipo, né? Exato. Né? Ficar só com digamos assim, a parte mais nobre da indústria de altíssimo valor agregado. Entendo. E transferir, por exemplo, a indústria poluente, né? Um exemplo, indústria de papel, por exemplo, para os chamados países emergentes. Né? E eles só ficam com o que tem de bom. A experiência concreta do mundo é o seguinte: não existe nação considerada vitoriosa que não tenha indústria forte. O Brasil pode ser que inaugure esse tipo de acontecimento, mas por enquanto não existe na história ainda país que esteja no topo dos países e que não tenha indústria forte. Né? A China, por exemplo, ela centra não, é exagero dizer isso, porque a estratégia da China é muito complexa, mas a China centra grande parte da sua estratégia em ser a fábrica do mundo. A China tem uma meta que é o seguinte: nós seremos a fábrica do mundo. Ninguém vai produzir tão barato e com tão alta produtividade quanto a China. E, de certa forma, eles estão conseguindo isso. Mas é bom também dizer um pouco a custo de que estão também fazendo isso, né? Eles têm uma classe operária super reprimida, sem direito trabalhista, sem leis de proteção, né? Mas sabe o que acontece? Na verdade, o fenômeno chinês é muito complexo, né, Marcelo? A gente não consegue discutir em pouco tempo, né? É verdade. Mas, por exemplo, a China tirou nos últimos 10 ou 15 anos um Brasil da fome com essa estratégia. Tirou 200 milhões de pessoas da fome. Né? Então, o camponês, porque hoje a maioria da população chinesa ainda mora no campo, né? O camponês que sai de um trabalho no meio rural e vai para uma indústria, mesmo ganhando $100 por mês, ele melhora substancialmente a vida dele e, por outro lado, agrega um fator de aumento de produtividade na economia extremamente forte. Então, um dos segredos da China é esse, é o processo de industrialização muito forte, com todos esses problemas que tu menciona, que, obviamente, no futuro vão mudar, obviamente, à medida que tu consegue incluir as pessoas, né, construir uma classe média, essa classe média fica com necessidades cada vez mais sofisticadas, e aí um regime como o atual não vai conseguir isso tudo. O regime vai ter que mudar, se reciclar, né? Claro.
Mas, de qualquer forma, voltando para o tema original, Marcelo, tu tem razão. O risco que o Brasil corre de desindustrialização é muito forte. E aí, só para, sem querer me prolongar muito, mas uma coisa fundamental nesse debate é a questão do câmbio. Sim. A taxa de câmbio no Brasil sofreu um processo de desvalorização muito grande nos últimos anos, ou seja, o real foi desvalorizado. E isso pode ser ótimo até para conter a inflação, pode ser bom para possibilitar que a classe média brasileira vá fazer turismo em outros países, porque o poder aquisitivo do real aumenta. Agora, é um veneno para a indústria. Tá? Tem um detalhe importantíssimo, Marcelo, que fazia 15 anos que não acontecia. Nós estamos, até o mês de novembro, nós estamos no Brasil sem saldo comercial. O saldo comercial é zero. Certo? E até outubro tinha 2 bilhões de déficit. Sim. Melhorou um Tu pouquinho. estás falando do quê? Da balança? A balança comercial. Sim. Certo? Fazia 15 anos que a gente não tinha esse problema de déficit na balança comercial. Sim. Esse ano, nós só não teremos déficit porque a Petrobras exportou algumas unidades aí, algumas, como é que se diz, algumas unidades de produção, a plataforma. Sim. Mas é uma exportação meramente contábil. Na verdade, esse produto não sai do país. Sim. A Petrobras exportou cerca de 8 plataformas de petróleo ao longo do ano. Eu entendo. E isso vai permitir um pequeno superávit na nossa balança comercial. Mas é contábil apenas, né? É apenas contábil. É uma operação que é válida, é legal, não tem nada de ilícito nisso, né? Mas é uma mexida inteligente na economia, né? É uma mexida inteligente que evita que tenha déficit comercial, do ponto de vista contábil. Mas aí um detalhe importante, Marcelo, Neste ano de 2013, se a gente considerar só os produtos industriais, se a gente esquecer as commodities agrícolas, minerais que o Brasil exporta, soja, suco de laranja, minério de ferro, se a gente esquecer isso, o déficit comercial do Brasil, olha só que dado extremamente grave, Marcelo. O déficit comercial do Brasil é 100 bilhões de dólares. Nossa. Isso é para deixar ministro e governante tudo de cabelo em pé. Porque esse é um problema gravíssimo. É verdade. Um déficit comercial de 100 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil se um assunto desses consegue subir o palanque de uma eleição, né? É um problema enorme, né? Exato, sem dúvida. Aliás, tu tocou numa coisa importante, que toda e qualquer análise que a gente faça agora, nós temos que nos cuidar muito, porque uma parte das análises vem contaminadas pelo processo sucessório. Com certeza. Né? Então eu falo aqui, estou falando exclusivamente como economista, não estou nem pensando nessa questão eleitoral. Entendo. Né? E todas as análises que a gente lê, escuta e tal, nós temos que dar esse desconto, porque a maioria delas vem contaminada. E a partir de agora, essas análises aí que nós vamos ver, como tu disseste, elas vão estar contaminadas, e o que a gente precisa estar atento é a crítica, mas no lugar da crítica tem que vir junto a solução, né? Sem dúvida, claro. Até porque muita gente que critica Exatamente. esse aspecto, por exemplo, que eu estava falando, tem o telhado muito de vidro, né? Tem o telhado muito de vidro. Eu falei, por exemplo, que fazia 15 anos que não tinha déficit na balança comercial, né? É só tu pensar que governo que tinha 15 anos atrás. Então, muita gente que vai fazer crítica, vai criticar e tal, né, não tem condições morais, porque já teve forma de fazer e fez pior, inclusive, né? E, obviamente, eu como economista do Diese, eu sempre gosto de falar da parte vazia do copo. Mas, obviamente, tem muita coisa interessante acontecendo no país, né? Ô Zé Álvaro, o nosso tempo nós já falamos aqui quase 20 minutos. Não, nós não, né? Eu falei, tu não, rapaz, mas nós trocamos aqui um debate interessante. Mas olha aqui, não vai faltar oportunidade de nós voltarmos a falar disso aqui, até porque invadimos já 2014, né, nessa avaliação aqui, né?
na prática, né? É verdade. Porque quando tu olha para 2013, tu é tentado a olhar para frente, né? Não, já foi. Aliás, em economia, o retrovisor pesa muito pouco, né? Não, é verdade, cara. Então tá. Tá bom, Zé, eu quero te agradecer. Eu vou ter que terminar por aqui, porque o nosso tempo realmente é curto. Mas a gente vai voltar a falar nos próximos dias, semanas aí, para tratar desses temas aí instigantes e desafiadores, né? Não só para a economia, mas principalmente para a política, né? Porque estamos entrando no ano eleitoral, né? Tá bom, Zé? Inclusive, viu, Marcelo? Inclusive, se tu quiseres aí nos próximos dias, ou mesmo no início do ano que vem, falar de perspectivas para 2014, estou à disposição. Também, claro que sim, mas óbvio, vamos fazer isso sim. Um debate obrigatório para nós aqui. Isso, para mim é sempre uma satisfação estar conversando aí contigo e com os ouvintes da Rádio Guarujá. Tá certo. Inclusive, o Jazz nesses dias está em recesso. Deu um recesso geral. Pois então. Mas como eu não considero o trabalho estar falando com vocês, eu considero um prazer. Que legal. Então eu estou aqui com a maior satisfação e estou conversando sobre economia numa boa. Muito bom, muito bom. Tá bom, Zé Álvaro, muito obrigado, viu? Tenha um bom ano novo para todos aí, muita paz, muita saúde, harmonia. É isso que a gente quer. Obrigado, Marcelo. E vamos... para ti também, para tua família. Tá certo. Obrigadão vamos continuar nesta nossa parceria. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Grande abraço e grande 2014 para todos. Tá certo. Obrigadão, um abraço. O José Álvaro Cardoso, que é coordenador do DIESE aqui de Santa Catarina, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos, para quem não sabe o que é DIESE, que sempre nos está nos dando uma mão aqui para entender as coisas da economia. E foi agora, neste final de 2013, uma avaliação do Zé Álvaro.